Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos amigos, queridas amigas, irmãos, irmãs, convido você hoje a mergulhar na Palavra de Deus e a permitir que esta Palavra venha ser luz ao seu coração, venha ser luz à sua vida. Que hoje ela possa vir trazer sentido, esperança, solução, decisão para aquilo que você hoje tanto precisa na sua vida. Nunca a palavra de Deus é proclamada e ela nunca volta para Deus sem que ela tenha feito a sua obra nos nossos corações. Por isso eu creio que todas as vezes que nós mergulhamos na palavra de Deus, Deus faz algo dentro de nós. E o Senhor quer fazer em você no dia de hoje. Por isso eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos do 25 ao 37. Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. Esta passagem nos fala a respeito de um episódio que Jesus conta a respeito de um homem que foi ferido por ladrões. E Jesus vai falar aqui sobre a misericórdia, sobre a compaixão, mas principalmente sobre quem é o meu próximo, o amor ao próximo. Eu convido você a fazer essa leitura comigo. O versículo 25 nos diz assim: Levantou-se um doutor da lei e, para colocar Jesus à prova, perguntou a ele: Mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Então Jesus olhou para aquele mestre, aquele doutor da lei, e disse: O que está escrito na lei? Como é que você lê o que está escrito na lei? E o doutor da lei então respondeu: Na lei está escrito: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento. E amarás também ao teu próximo como tu amas a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Tu respondestes bem, é isso mesmo. Faz isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou então a Jesus: E quem é o meu próximo? Então Jesus começou a lhe contar uma história. Um homem descia de Jerusalém até Jericó. E este homem caiu na mão de alguns ladrões, que o roubaram, o despojaram, o bateram e, depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, foram embora, deixando ele ali na estrada quase morto. Acontece que, por acaso, desceu por este caminho um sacerdote. Viu aquele homem ali, mas passou adiante, apressado. Igualmente, um levita, chegando àquele lugar, viu ali o homem, mas passou também adiante. Porém, um samaritano que viajava, quando chegou ali naquele lugar, viu
o homem no chão, moveu-se de compaixão, aproximou-se dele, atou-lhe as feridas, colocou nelas azeite e vinho, depois colocou ele sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e ali tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta eu lhe pagarei. Pois bem, agora eu lhe pergunto, Jesus disse ao doutor da lei, qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Respondeu então o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: vai e faz tu o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, veja que passagem interessante. Veja que história interessante que Jesus nos conta para exemplificar o amor ao próximo, para exemplificar quem é o nosso próximo. Essa passagem, ela tem alguns pontos que é fundamental para que nós possamos meditar e mergulhar e trazermos para a nossa vida aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Primeiro, veja bem, vamos entender o contexto, a situação que se encontra. Jesus está em um determinado lugar, onde tem um doutor da lei. Doutor da lei é alguém que tem um pleno conhecimento das Escrituras. E esse doutor resolve então questionar Jesus no sentido de prová-lo, no sentido de humilhá-lo, né? E aí esse doutor da lei chega para Jesus e pergunta: o que eu devo fazer para ganhar o céu? O que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E como Jesus sabia que ele era um doutor da lei, como Jesus sabia que ele conhecia toda a Escritura, então Jesus não precisava dizer para ele o que fazer para ganhar a vida eterna, porque ele já sabia. O que ele precisava era viver aquilo que ele já sabia. É por isso que Jesus não responde à pergunta do doutor. Ao contrário, em vez de Jesus responder à pergunta, ele faz uma nova pergunta ao doutor da lei, né? O que é que ele diz? Jesus pergunta a ele: o que é que está escrito na lei? Como é que você lê lá na lei? Então veja, o doutor da lei pergunta a Jesus: mestre, o que é que eu faço para ganhar a vida eterna? E Jesus diz: o que é que está escrito na lei? Você já conhece, né? O que é que você lê lá? E o próprio doutor da lei responde a pergunta que ele havia feito a Jesus. Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu pensamento. E também amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí o doutor da lei dá uma resposta perfeita. É exatamente isso mesmo. O que é necessário para que nós possamos ganhar o céu? O que é necessário para que nós possamos adentrar a vida eterna que o Senhor tem reservado, guardado para cada um de nós? Ora, viver o mandamento que o Senhor nos deixa aqui como sendo o mandamento máximo. Amar a Deus acima de todas as coisas. E é muito bonito porque essa passagem que o doutor da lei responde aqui é tirada lá de Deuteronômio, né? Capítulo 6, versículo 5. Aonde nos responde assim: amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração. Não é por pedaços, mas é com todo o meu coração. Amar ao meu Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, com os meus pensamentos, com as minhas palavras, com os meus sentimentos, com as minhas atitudes. É muito completo a explicação dada aqui.
Como é que eu devo amar ao Deus da minha vida com todas as minhas forças, de todo o meu coração, com todos os meus sentimentos, com toda... Perdão, desculpe. Com todas as minhas palavras, com o meu testemunho de vida, com toda a minha vida. Amar a Deus de todo o meu coração, esse é o chamado divino ao meu coração para ganhar a vida eterna. Como eu tenho amado ao Deus da minha vida? Ele tem sido o primeiro lugar na minha vida? Qual a importância que eu tenho dado a Deus na minha vida? Ele tem sido o primeiro? Eu amo a Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com toda a minha dedicação, com todo o meu carinho, com todo o meu amor, com toda a minha vida. Por exemplo, nós sabemos como é importante a oração pessoal. Nós sabemos como é importante e fundamental que todos os dias nós possamos nos aproximar de Deus através da oração. Mas é bem verdade que muitos de nós têm dias que não estamos com vontade de orar. É verdade ou não é? Tem dias que você não está com vontade de orar. Tem dias que bate aquela preguiça, bate aquele desânimo, aquela falta de vontade. E o que você faz nesse dia? Você abandona a oração? Você deixa de ir se encontrar com Deus? Qual é o tamanho da força do seu amor? Qual é o tamanho da sua decisão de importância de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Você tem reservado tempo, horário para Ele? Ou a tua vida não tem tido tempo para dedicar à experiência de intimidade com Deus? Como tem sido a tua dedicação às coisas de Deus? E aí, dentro dessa meditação, desse contexto, nós podemos entender o tanto que nós amamos a Deus com o nosso coração, com a nossa força, com a nossa dedicação. Respondeu muito bem aqui o doutor da lei, quando disse, né? Para ganhar a vida eterna eu preciso amar ao Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças e de todo o meu pensamento. E aí ele completa, está lá em Levíticos 19:18. E amar também ao meu próximo, como eu amo a mim mesmo. Amar ao meu próximo como eu amo a mim mesmo. Quando o doutor da lei termina de responder isso a Jesus, Jesus olha para ele e diz, bem, é isso mesmo. Você já sabe a resposta. Aquilo que você está me perguntando, você já conhece a resposta, você respondeu bem. Para ganhar a vida eterna, é exatamente isso daí que você acabou de responder. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como tu amas a ti mesmo. Vai lá e faz tudo isso. E aí o doutor da lei então pergunta a Jesus, mas vem cá, quem é o meu próximo? Quem é verdadeiramente aquele pela qual eu chamo de meu próximo? E é quando Jesus então resolve contar essa história desse homem que vinha viajando, descendo numa estrada, e alguns ladrões o assaltam, roubam tudo que ele tem, inclusive as suas roupas, batem nele, deixam ele ferido ali na beira da estrada, quase morto, quase desacordado. E aí Jesus vem contando a história que naquela estrada foi passando várias pessoas ali. A primeira pessoa que passa é um sacerdote. E o Senhor diz que o sacerdote passa, olha, vê aquele homem deitado à beira da estrada, necessitando de ajuda, mas ele não para. Muito possivelmente porque ele está atrasado, muito possivelmente porque ele precisa ir cuidar das coisas do templo, e ele não poderia parar naquele momento, ele não tinha tempo para parar, porque ele precisava ir cuidar das coisas do templo. Já estava em cima da hora, talvez fazer um culto, talvez fazer alguma coisa necessária
para aquele momento, então ele não tinha tempo de parar para cuidar daquele homem que estava ali. Ele tinha coisas no templo de Deus, tinha coisas para fazer no templo do Senhor. Passa um segundo homem. Esse segundo era um levita, que também cuida das coisas do templo. Da mesma maneira, não parou para cuidar daquele homem, porque apressado também tinha muitas coisas para serem feitas. Não quis se envolver com aquela situação que ali estava. Por fim, passa um samaritano. Ora, queridos, samaritanos e judeus não se falavam. Há uma briga entre eles muito antiga e eles não se falavam. Você lembra daquela história de Jesus lá no poço de Jacó, com a samaritana? A primeira coisa que chama a atenção é Jesus conversando com aquela mulher, com aquela samaritana, onde judeus e samaritanos não conversavam. Pois bem, aqui também Jesus nos conta a história de um samaritano que vai passando, e aí aquele samaritano vê aquele judeu assaltado, quase morto na beira da estrada. O que é que ele faz? E aqui tem um ponto de fundamental importância para nós compreendermos. Olha só que coisa interessante, gente. A palavra nos diz o quê? Primeiro, o samaritano o vê. Primeira coisa, o samaritano o vê. Ele não é indiferente. Ele não simplesmente olha e desvia o olhar. Não, ele vê. Depois, segundo ponto, o samaritano moveu-se de compaixão. Queridos, eu só consigo amar o meu próximo a partir do momento em que dentro de mim eu gero empatia por aquele pela qual está necessitando da minha ajuda. Eu preciso ter empatia com o outro. Eu preciso ter compaixão. Porque senão não passa de um ato exterior. A primeira coisa que aconteceu no coração do samaritano foi o quê? Moveu-se de compaixão. Porque o seu coração estava cheio de compaixão. Porque ele olhou para aquele e se colocou no lugar dele. Porque ele sentiu as dores daquele que estava ali agonizando. Foi que o sentimento de compaixão do seu coração o moveu a uma ação prática, a uma atitude prática de ajuda necessitária. Então, ele move-se de compaixão, e aí a próxima palavra no versículo 34 é: aproximou-se dele. Olha só, gente, o que é que nos aproxima daquele que precisa de nós? A compaixão. A compaixão. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou batendo nessa tecla? Eu estou repetindo isso. Porque, gente, há uma grande diferença entre fazer alguma coisa por alguém ou se compadecer daquele pela qual nós estamos ajudando. Há uma grande diferença. Eu vou explicar para vocês isso para vocês entenderem, né? Veja que Jesus, todas as vezes que ele ia curar alguém, que ele iria libertar alguém, a primeira coisa que acontecia no coração de Jesus era compadecer-se daquele que estava enfermo, daquele que estava necessitado. Jesus primeiro amava aquele. Jesus olhava para a vida daquela pessoa, olhava para a sua necessidade e, acima de qualquer julgamento, acima de qualquer defeito de vida, de qualquer erro, acima de qualquer coisa que aquela pessoa pudesse ter feito, Jesus se compadecia daquela pessoa. A gente olha para Jesus no encontro dele com Zaqueu. Zaqueu, um homem pecador, um ladrão. Zaqueu, um desonesto. Mas Jesus se compadece da vida de Zaqueu. Jesus não olha para os defeitos, para aquilo que condenava Zaqueu. Jesus olha para a sua necessidade, se compadece de Zaqueu. Jesus olha para aquela mulher adúltera, pega em adultério, a ponto de ser morta, de ser apedrejada, ali no chão, humilhada. E Jesus não olha para o seu pecado. Jesus não olha para o adultério que ela cometia. Jesus se compadece da vida daquela mulher, olha para o seu coração, olha para a sua carência, olha para as suas necessidades. Compadeceu-se daquela mulher e age com ela com misericórdia e amor.
Jesus olha para todos aqueles que estavam doentes, para aqueles leprosos. Jesus olha para aquele que estava lá no poço de Betsaida, precisando entrar naquela água para ser curado. Jesus se compadece daquele homem que há muitos anos estava esperando por uma cura. Jesus, quando chega na casa de Lázaro, que Lázaro está morto, Jesus chora com aqueles que estão ali e se compadece e ressuscita Lázaro. Jesus, quando se encontra com a viúva de Naim, naquele momento, aquela mulher que vai enterrar o seu filho, Jesus se compadece daquela mulher, Jesus se compadece daquele jovem e o ressuscita. Queridos, veja que antes de qualquer atitude que Jesus fazia pelos outros, primeiro havia no coração do Senhor uma empatia, um compadecimento pela situação que o outro se encontrava. Se isso não existe no nosso coração, aquilo que nós fazemos pelo outro transforma-se apenas em um ato exterior. Eu vou citar um exemplo para você entender. Alguém bate na porta da tua casa e você vai abrir a porta, e quando você chega lá, é alguém te pedindo uma esmola. E você pode ter duas atitudes com essa pessoa. Você pode ouvi-lo. Às vezes a pessoa chega lá e ela vem contar a história da vida dela, né? Às vezes ela vem dizer o porquê que ela está pedindo aquela ajuda ali. Está passando pela necessidade assim, alguém que está doente e está desempregado, não sei o quê, tá. E você pode ali ouvir a história daquela pessoa, procurar olhar para ela, procurar se colocar no lugar dela, ser empático, gerar no seu coração compaixão. Ai, mas será que ele não está pedindo dinheiro para ir beber, para ir comprar bebida alcoólica? Ah, por que é que ele não arruma um emprego? Por que é que ele não vai trabalhar? Ah, por que que isso? Queridos, veja bem. Este momento de ajudar o próximo não é um momento de julgá-lo. Não cabe a nós o julgamento. Lembra do que eu acabei de falar? Jesus se encontra com Zaqueu. Ele poderia ter dito, mas para que eu vou entrar na casa de Zaqueu? Porque Zaqueu é um ladrão. Por que ele não deixa de roubar? Não. Jesus coloca de lado todo o julgamento com Zaqueu. Jesus coloca de lado todo o julgamento com a mulher adúltera. Jesus não julga a vida do outro, mas ele olha para a necessidade do outro. Não importa o tamanho dos erros que aquela pessoa tenha cometido ou esteja cometendo. Eu sou convidado a fazer a experiência da compaixão. Ora, se não foi assim que Jesus agiu comigo e com você do alto da cruz. No alto da cruz, Jesus de braços abertos olha para mim, olha para você, olha para toda a humanidade, pecadora, desmerecida, ingrata. Jesus olha para nós, humanidade pecadora. E mesmo sem merecermos, o que Jesus faz naquele momento? Tem compaixão da humanidade pecadora. E pede ao Pai perdão por todos nós. Então a pessoa vai na tua porta pedir uma esmola. E ali você pode ter duas atitudes. Ou você permitir que aconteça no seu coração o envolvimento de uma compaixão por aquela pessoa, né? E aí você vai lá dentro, sei lá, traz lá uma ajuda, né? Um gênero alimentício ou dinheiro, alguma coisa que seja. E você dá àquela pessoa, mas você não dá a ela apenas um gênero alimentício. Você dá a ela uma palavra. Você olha para ela e diz, olha, Deus existe. Isso que eu estou dando a você aqui, daqui a pouco se acaba. Esse quilo de arroz que eu estou lhe dando aqui, você vai fazer hoje no almoço e talvez no final da tarde você não tenha mais. Mas o Deus que cuida de você, o Deus da tua vida, é um Deus que não se acaba. A providência, a mão de Deus na sua vida, se você o buscar de todo o seu coração, isso não acaba. Deus é o poço, é a fonte de água inesgotável. Você está passando por essa situação, o que eu posso lhe ajudar hoje é com isso. Mas o teu Pai Celeste, o teu Deus da tua vida, Ele pode muito mais lhe ajudar do que o que eu posso lhe ajudar. Quando eu me compadeço do outro,
eu entendo que não é só dar um gênero alimentício. Às vezes a gente vai lá dentro, pega a primeira coisa que vê e dá para a pessoa só para poder a pessoa ir embora, para se livrar daquela pessoa da nossa porta ali. Às vezes a gente não tem nem paciência de ouvir o que é que o outro está falando. Queridos, veja qual é a atitude que eu estou tendo para com o meu próximo. Eu posso só ir lá dentro, trazer um gênero e entregar na mão dele e pronto. Tudo bem, você fez um ato de caridade, você ajudou a ele. Mas a compaixão é que nos faz mover uma verdadeira experiência de amor ao próximo. Não é só dar um gênero alimentício. Ora, veja bem, queridos, até pessoas que não estão interessadas em fazer caridade nenhuma, pessoas que estão apenas interessadas em aparecer, também doam. Né? Fazem aí cestas básicas, vão aí para frente de um palanque, sei lá, e faz a distribuição de cestas aí para pessoas necessitadas. Isso não significa dizer que essas pessoas estão amando essas pessoas. Não, não é o ato de dar que é o ato de amor. É o ato de compadecer-se da vida do outro. Veja que este homem aqui, ao encontrar-se com aquele que estava ferido na beira da estrada, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele o vê, depois ele se enche de compaixão, aproxima-se. Aproximação. Esse exemplo que eu estou lhe dando aqui dessa pessoa que pede esmola na casa da gente, na porta da gente, o que a gente faz? Qual é a nossa atitude? A gente se aproxima dessa pessoa, a gente quer entender o que ele está passando, a gente vai levar uma palavra, a gente vai dar uma força, um apoio, ou a gente se afasta da pessoa. Não, tá aqui, tome, tá aí, vai lá, tá aqui o quilo de arroz, tá aqui o quilo de feijão, Deus lhe abençoe, vá com Deus. Qual é a minha atitude? O que eu estou querendo dizer para você, queridos, que não basta apenas dar alguma coisa para alguém que esteja necessitando. Aquela pessoa, ela precisa muito mais do que um gênero alimentício. Ela precisa de uma palavra, ela precisa de um conforto, ela precisa de um anúncio da palavra de Deus. Você que tem Deus no coração. Ela precisa que você se aproxime dela, como este homem aproximou-se daquele que estava necessitado. Aproximou-se dele. Depois o que ele fez? Ele tratou das feridas daquele homem. Tratar das feridas é se aproximar daquele homem e perguntar: por que você está desempregado? O que é que está acontecendo na sua vida? É perder tempo. Gente, aquele samaritano estava em viagem. Ele parou a viagem dele e perdeu tempo cuidando das feridas daquele que estava ali no chão necessitando. Aí é ato de amor. Sei lá, de repente você estava assistindo um filme, de repente você estava varrendo a sua casa quando aquela pessoa bateu na porta te pedindo uma esmola. E você parou o que estava fazendo. Você parou e foi perder tempo buscando entender o que é que aquela pessoa estava passando na vida dela. Você está entendendo a diferença? Você está conseguindo compreender a diferença entre só dar algo material para alguém e de se aproximar verdadeiramente dessa pessoa com compaixão, de tentar ser para aquela pessoa um apoio, um instrumento de Deus, de tentar ser para aquela pessoa algo muito mais do que apenas alguém que dá alguma coisa? Aquele homem se aproximou, tratou das feridas, derramou sobre elas azeite e vinho. Azeite e vinho, gente, são dois elementos para aquele povo. São duas substâncias caras. O azeite e o vinho era muito caro, né? E a palavra nos diz que esse homem coloca sobre as feridas daquele homem aquilo que ele tinha de melhor. Aquilo que para ele talvez fosse sacrifício. Ele renunciou àquilo que ele tinha de melhor para dar para aquele homem. O que eu tenho de melhor para dar para aquela pessoa que está me pedindo ali na minha porta? Estou citando o exemplo da pessoa que pede a porta, mas você pode levar isso para qualquer exemplo da sua vida. Quantas circunstâncias, quantas situações acontecem na nossa vida de pessoas que de repente cruzam a nossa vida, cruzam o nosso caminho, que estão necessitadas. Às vezes não é de comida, às vezes
Sabe? É de uma palavra, às vezes é de cura mesmo, física, de alguma... Enfim, pessoas que estão desesperadas, precisando ali naquele momento da tua presença. O que você pode dar de melhor para esta pessoa? Talvez o que você possa dar de melhor para ela seja a sua atenção. Seja o teu tempo naquele momento de ouvi-la. Este homem então derrama sobre ela azeite e vinho. Depois ele coloca o ferido sobre o lombo do seu cavalo, sobre a sua montaria, e vai levando ele até a próxima hospedaria. Ele desce do cavalo dele, coloca o ferido sobre o cavalo e ele vai andando, puxando o cavalo, andando, até chegar na hospedaria. Ele abdica do seu comodismo, ele sai do seu comodismo, ele vai andando para que possa prestar assistência ao outro. Gente, sair do meu comodismo para amar o outro é uma experiência fantástica, maravilhosa. Você quer entender o que é amar ao outro? Você precisa fazer a experiência de sair do seu comodismo. A experiência de sair da sua vida. A experiência de parar o que é teu para cuidar do que é do outro. Esta experiência é a experiência de abdicar do meu comodismo, da minha vida pelo outro. Foi o que aquele homem fez. Levou-o até uma hospedaria. Tratou dele lá. Disse para o dono da hospedaria: olha, eu vou deixar aqui dinheiro para você tratar dele. Quando eu voltar de viagem, eu passo por aqui de novo. E se o dinheiro que eu deixei não tiver dado, você me diz quanto é que passou, que eu lhe dou a diferença. Tratou daquele homem até o fim. Até o fim. Fez o serviço completo. Volto a repetir o exemplo que eu estava colocando. A pessoa bateu na minha porta. Eu dei 1 quilo de arroz para ela. Amém. Eu ajudei? Ajudei. Eu resolvi o problema dela? Muito possivelmente não. Eu fui até o fim? Não. Eu fui completo com ela? Não. Não fui completo com ela. Eu poderia ter ido mais? Poderia ter ido mais. De repente, ouvindo a história da vida dela, de repente compreendendo o que verdadeiramente ela está passando, quem sabe eu não poderia ter sido um instrumento melhor de ajuda para aquela pessoa que estava ali necessitando. O tempo, a correria, a minha vida, o que eu estou fazendo, o que eu parei para atender, tudo isso naquele momento me consome e me impede de ter paciência para cuidar daquele que está necessitado batendo na minha porta. Volto a repetir. Ele não precisa só do alimento. Uma pessoa que chegou ao ponto de bater na sua porta pedindo, com toda certeza, ele tem feridas muito maiores dentro da alma, do coração, talvez humilhações, complexos e tantas outras coisas que precisam ser tratadas. Por isso, querido, que Jesus nos fala aqui de uma maneira muito clara, nesta passagem aqui, quando o doutor da lei responde a Jesus: aquele que usou de misericórdia para com ele, esse é o próximo. Misericórdia. Misericórdia. Talvez aquele samaritano pudesse só ter chegado acolá, viu aquele homem na beira do caminho ali sofrendo, doente, e se ele tivesse pego um papelão, tivesse colocado em cima daquele homem deitado no chão para poder protegê-lo do sol, ele teria ajudado aquele homem? Teria ajudado aquele homem. Mas seria o suficiente? Não. Né? Porque muito possivelmente aquele homem iria morrer ali. Não bastava colocar um papelão para protegê-lo do sol quente que estava na beira do caminho. Ele precisava muito mais do que aquilo acolá. O problema é que nós colocamos papelões para as pessoas que estão necessitando. E achamos que porque fazemos isso, já fizemos demais. Achamos que porque fizemos isso, já fizemos tudo o que poderíamos fazer pelas pessoas. Queridos, hoje Deus nos convida, através desta passagem, a sermos completo no nosso amor para com as pessoas. A ultrapassarmos o limite do nosso comodismo. A abrirmos mão da nossa vida
para sermos completos para o outro. Hoje o Senhor nos convida a verdadeiramente experimentarmos a experiência do amor ao próximo, assim como nós desejamos que as pessoas nos amem e nos ajudem. Que essa palavra de Deus hoje possa tocar nos nossos corações, possa quebrar nossos corações tão fechados ao amor, nossos corações tão duros. Que essa palavra de Deus hoje possa nos ensinar a amar a Deus acima de todas as coisas da nossa vida e olhar para o nosso irmão e enxergar nele Cristo Jesus, assim como eu amo a Deus, olhando para o meu irmão, enxergando no meu irmão Cristo, amá-lo também da mesma forma. Dedicar a minha vida ao serviço. E mais, que o meu serviço pelo outro seja um serviço pleno, completo, cheio de compaixão. Que eu verdadeiramente trate, que eu verdadeiramente seja um instrumento de transformação para a vida do outro. Não apenas alguém que ajudou momentaneamente, mas que eu possa ser marcante na vida daquela pessoa. É isso que a palavra do Senhor hoje nos convida a mergulhar e a meditar.